Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal da Termocracia. Aqui você vai aprender tudo sobre a termografia e suas aplicações. Meu nome é Tomás Milho e minha paixão é conectar ciência, tecnologia e resultados práticos, especialmente para profissionais como você, que busca se destacar em um mercado cada vez mais competitivo. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, que toda semana tem conteúdo novo aqui. Inclusive, aproveita para seguir a gente nas outras mídias sociais, né? Como este aqui, né? TikTok, ou Instagram, né? Sempre bom, porque isso anima a gente, né? Para seguir e produzir conteúdo que vale a pena. Mas hoje vamos falar sobre um desafio que muitos de vocês enfrentam, a temida agenda vazia. Você se sente invisível, como a gente que não decola, e busca uma forma de atrações, né, para ficar cada vez mais interessante, mais atraente para equipes ou para clientes que sua clínica pode ser. Se a resposta for sim, você está no lugar certo. Nesta aula, vou te mostrar como a inovação pode ser a chave para transformar esta realidade e te colocar no radar dos grandes nomes do esporte. Neste vídeo, não vou abordar questões ou princípios gerais de administração ou assuntos específicos e muito técnicos de tecnologias. Será uma aula sobre a aquisição de um diferencial competitivo para seu segmento, para o segmento específico da área esportiva. Tá? Então, vamos desmistificar a ideia de que para ter uma agenda cheia e você ser uma pessoa disputada, um profissional disputado, você precisa estar nos grandes centros urbanos ou ter acesso a recursos ilimitados de dinheiro. Você vai ver uma visão clara de como uma estratégia diferencial pode mudar completamente seu cenário profissional atual. Perceber como é se sentir um outsider. Muitos profissionais esportivos são técnicos capacitados, dedicados, mas acabam se sentindo invisíveis no clube deles, ou na clínica, ou até mesmo para a comunidade esportiva local. Você investe anos em formação, em cursos, em aprimoramento, mas a agenda não reflete todo esse esforço. Por que isso acontece? Você está em um mercado competitivo, onde ser mais um não é uma opção. A falta de um diferencial claro faz com que você se misture, perdendo oportunidades inovadoras. O salário parece estagnado e a sensação de que seu potencial não está sendo plenamente reconhecido é frustrante. Você vê colegas com menos experiência, mas com algo a mais, conquistando posições e rendimentos que você almeja. A dificuldade em atrair novos clientes, sejam indivíduos ou equipes inteiras, né? É um ciclo vicioso, sem visibilidade, sem um cartão de visitas que realmente pressiona, a agenda permanece com lacunas. Muita gente tem medo de inovação, achando que é algo complexo, caro ou inacessível. Esta ideia impede que você explore novas ferramentas que possam te diferenciar e te dar o protagonismo que você merece. Esta invisibilidade não afeta apenas sua renda, mas também sua realização profissional. Você quer ser referência, quer ter sua autoridade reconhecida, mas não sabe por onde começar e construir esta confiança sólida. Certo? Você se identifica com o que estou falando? Porque eu estive nesse lugar. E eu vi profissionais incríveis ficarem por trás. Foi essa percepção que me motivou a buscar soluções que democratizassem a inovação, dando a qualquer profissional, fisioterapeuta, médico, esportivo, a chance real de ser disputado, reconhecido e bem remunerado, né, como deve ser. Então, como é que isso acontece? Né? Mas se eu te dissesse que existe uma ferramenta, uma inovação prática, que pode ser um divisor de águas na sua carreira. Estou falando de termografia esportiva. Não é algo esquisito, mágico, é ciência aplicada que oferece um diagnóstico rápido
e uma triagem inteligente, transformando a forma como você previne lesões, monitora a recuperação e otimiza a performance de alto nível dos seus atletas. Esta tecnologia já fez o futebol brasileiro de uma revolução, da mesma forma que o GPS. Não é segredo hoje que o futebol, o treinador raiz, né? Aquele cara que já tem uma ideia, uma opinião, eu sei que funciona porque assim, eu sou autoridade, isso já é coisa do passado. Tá? Hoje, o treinador Nutella, né? Ele usa tecnologia. Porque se não usar tecnologia, você está atrás. O clube está atrás. Você não vai, né, conseguir. Hoje, não basta ter talento ou vontade para ser nem campeão. Se não investir na tecnologia correta, você nunca vai subir no pódio. Nunca vai segurar a taça do campeonato. Esta é a verdade. Esta é a atualidade. Estamos no século XXI. Inteligência artificial não tem como. Imagine então apresentar a seus atletas e às equipes um relatório visual, claro, objetivo, com dados, que mostra exatamente o que está acontecendo no corpo deles, antes mesmo de uma dor se manifestar. Isso te posiciona imediatamente como o fisioterapeuta da inovação, ou médico da tecnologia do futuro, ou diferencial. Alguém que está à frente, que oferece tecnologia acessível e resultados concretos. Clubes de elite e atletas de alto rendimento buscam profissionais que oferecem o melhor que existe na tecnologia. E a termografia é uma ferramenta de ponta que agrega um valor financeiro percebido enorme aos seus serviços. Ele te dá um protocolo exclusivo, uma vantagem competitiva que te faz ser notado e muitas vezes disputado no mercado. Porque não é uma coisa que passa, não é uma coisa que não dá para entender. Quando você oferece um serviço diferenciado, que entrega resultados visíveis e impressionantes, o que acontece é aquela a boca, né? A indicação. Sua oferta cresce e a demanda pelo seu trabalho aumenta. É assim que você vai conseguir construir uma agenda cheia e, consequentemente, aumenta sua renda até 30%, como muitos dos meus alunos já experimentaram. Então, você chega de ser apenas mais um, se torna uma referência. A termografia te dá visibilidade e autoridade no esporte para que você não só atraia, mas também retenha atletas e equipes, construindo parcerias estratégicas e uma carreira de impacto real. Porque também fidelidade é objetivo. Você não pode perder um cliente que conseguiu com muita dificuldade ganhar, certo? Então, quando você oferece algo diferencial, aquele cliente não vai trocar você para valor mais barato ou para qualquer outro motivo. Agora, você deve estar se perguntando, como eu começo a aplicar isso na minha realidade? E a boa notícia é que não é preciso ser um especialista em tecnologia ou ter uma estrutura gigantesca e muito cara. O segredo está em um método comprovado que te guia do básico ao avançado, com foco total no resultado prático. O primeiro passo é entender a base da termografia esportiva. Não é sobre física complexa, mas sobre o porquê e o como de forma prática. É eliminar o medo e criar segurança técnica para aplicar sem receitas. Então, em seguida, você aprende a executar protocolos que realmente aumentam os resultados para tanto atleta de alta performance como para a equipe. Isso significa saber como montar a sua rotina na clínica, quais equipamentos são essenciais e acessíveis, né, para o seu bolso, e como evitar os erros mais comuns que travam todo este processo. A ideia é ter uma aplicação prática acelerada para que você seja notado de forma rápida, né? A termografia gera dados, né? Não impressões, dados numéricos, mas o seu valor está em como você os interpreta e os transforma em laudos que impressionam. Você aprende a criar relatórios claros, apresentá-los para atletas, técnicos e diretores, e a construir um portfólio termográfico que
comprova seu valor e atrai mais clientes. Então, ver o método funcionando em diversos contextos, como futebol, corrida, natação, né, pentathlon, né, Olimpíada, esportes olímpicos, é fundamental. Você aprende com estudos de casos reais e descobre como usar software de termografia de forma eficiente, mesmo sem grandes recursos, sentindo que eu também posso escalar este diferencial. É claro, para se manter disputado, construir uma autoridade crescente é essencial estar conectado. Então, aprender sobre tendências, participar de painéis especialistas, construir um networking sólido te coloca no radar de mais equipes e atletas, ampliando suas fontes de renda e consolidando sua posição. Então, a beleza desta abordagem é que a implementação é rápida. Você não precisa esperar meses e meses para ver os primeiros resultados. Com as estratégias certas e o conhecimento adequado, você pode começar a aplicar e colher os frutos já nas primeiras semanas, transformando sua carreira e sua agenda total. Então, é uma coisa que não é demorado. Isso é o legal da termografia. Eu trabalho 15 anos com isso. Não é uma coisa que alguém vem aqui para te falar, porque eu vi o negócio. No início era muito mais difícil. Hoje, a termografia é muito acessível. Então, e com o método certo você consegue. Então, espero que este vídeo abra seus olhos para o potencial da termografia esportiva como uma ferramenta poderosa para acabar com a agenda vazia e te posicionar como uma referência no esporte. Então, a termografia em si é uma ferramenta que você consegue colocar no dia a dia de forma fácil e prática, porque a imagem é muito intuitiva. Se você pegar uma imagem técnica e se olhar uma imagem técnica, você já consegue entender mais ou menos. O leigo consegue entender o que está acontecendo. Porque as cores induzem ao entendimento. Mas, lógico, essa é a primeira impressão do leigo. Você tem que ser especialista. Você tem que juntar essas peças e saber interpretar. E a beleza do negócio é que isso não é complicado. Isso é muito fácil de você fazer. Só precisa treinar um pouco o seu olho, ver alguns casos na vida real, né? Como qualquer coisa, você tem que fazer um pouco de prática. Aí você começa a se praticar, aí você começa a ver o padrão. Aí quando você vê algo fora do padrão, fica fácil de identificar. Né? Então, a termografia não é um bicho de sete cabeças. Eu quero que você entenda isso e que seja isso bem claro. Porque a termografia consegue ser uma ferramenta que não só é fácil você dominar, como também é uma ferramenta que impacta o paciente. Porque tem outra coisa. Sabe aquele ditado que fala uma imagem, 1000 palavras? Então você pode tentar falar várias vezes para uma pessoa, olha, tem que fazer isso. Vamos pegar um caso difícil, né? Emagrecimento de uma pessoa que está com obesidade, que está com vícios, né? Com vários transtornos alimentares. Aí você fala para ele, não, você tem que tirar o glúten da sua dieta. Estou inventando, tá? Aí o cara vai falar, tá, ok, tem que tirar. Mas na hora que dá aquele desespero psicológico dele, aquele gatilho, ele vai lá e cai na comida. Aí como que você tira isso, né? Como que você faz? Então não adianta você só falar. Agora de repente você vai lá e você mostra para ele uma imagem. Você fala, ó, tá vendo aqui? Tá vendo esse vermelho aqui? Tá vendo esse frio aqui? Esse aqui é gordura. Essa gordura está no seu corpo todo. Onde está o calor? Tá, esse aqui tem que tirar. Agora começa a emagrecer. Aí quando começa a emagrecer, aquela coisa fria vai começar a esquentar. Tá vendo? Tá vendo como está melhorando, por exemplo? Então você começa a perder a gordura. Você tem que continuar. Aí você dá motivação para ele. Né? Aí você fala, continua. Poderia pegar um exemplo de esporte, tá? Atleta de esporte, da alta coisa aí, você pode mostrar para ele antes. Mas eu estou pegando um caso difícil, né? Por exemplo, obesidade, que está mais complicado.
Aí você pode mostrar, e aquela imagem convence como ninguém. Você pode ver a mudança. A pessoa fica, nossa, doutor, estou vendo, nossa, aí cai a ficha. Cai a ficha. A termografia é muito boa porque cai a ficha. Não, eu preciso treinar. Oh, vamos pegar atleta, né? Atleta que se machucou, tudo bem, mas eu preciso treinar porque eu vou perder todo o trabalho que fiz, um desespero, né? E aí, como que faz? Aí você fala, não, não, você não pode treinar agora, porque isso só vai piorar, né, sua lesão e não sei o que. Você tem que esperar o tempo para poder melhorar, retorno, não sei o que. Aí tem que esperar, de repente vai escondido treinar, né? Sabe aquelas coisas. Você vai lá e você mostra, ó, tá vendo isso aqui? Tá vendo? Esta lesão, eu tô falando, não dá para ver, porque é uma lesão muscular, na termografia a gente pode ver. E quando isso aqui está alterado, a gente pode ver o número. Esse aqui é muito alto, você pode mostrar número, você não mostra só imagem. Porque muita gente, a termografia, acha que só imagem, mas não é imagem. É imagem, cores, então facilita o entendimento, mas também, o mais importante são os números. A temperatura mostra a gravidade, mostra o quanto aquela situação está pegando. Então, não é só você falar lá, a termografia aqui mais bonitinha. Não, galera. Você tem que saber interpretar os números. E aí, como que você faz isso? Não é assunto desse ano, tá? Mas você precisa, né, aprender a interpretar os números da termografia. O que é a temperatura de pele? Mas é calor, inflamação. Não, não é só inflamação. Aí que tá beleza. Porque a gente não aprende, mas a gente usa a temperatura para quê? A única coisa que se tem referência, a oposta, é a temperatura da axila, né? Mas existe uma informação no corpo todo. A termografia, o termograma, né, que eu registro que a termografia me dá, ela me fornece um mapa térmico do corpo todo. Aí eu consigo diferenciar cada segmento do corpo como se fosse nem qualquer outro exame de imagem, de raio-x. Você vai pegar raio-x, você vai ver o quê? O osso, né? O gastrocnêmio, você vai ver em cada parte, você quebrou o osso. Então tá bom, a gente quebrou o osso. A gente vê a estrutura, né? No raio-x, ou qualquer outro exame de imagem, você vê a estrutura. Você vê que tem um ombro deslocado. Então você vê que está fora do lugar. Ok. Mas o que isso significa no aspecto funcional? O raio-x não vai te mostrar que está inflamado, que está infeccionado, né? Ou que tem uma necrose, ou que tem um comprometimento vascular. Por que não vai mostrar? Porque isso aqui não é estrutura, é função. E esta é a palavra mágica da termografia. A beleza da termografia é que você vai ver outro mundo, que hoje é invisível para você. Você vai ver o mundo da função. Você vai ver como que a função muda conforme você faz uma atividade física. Então, e se você é fisioterapeuta, por exemplo, você trabalha com o quê? Função do corpo, não é? O ortopedista vai mexer também com função do corpo, mas principalmente com a estrutura, né? Quebrou um osso, né? Então, assim, ele vai consertar o menisco, vai fazer a cirurgia e tudo mais, aí vai inflamar, vai mudar tudo na termografia. Você vai ver isso. Você vai ver o impacto de uma intervenção. E você, como fisioterapeuta, está responsável para quê? Para reabilitação, certo? Aí, quando você tem que dar alta para o paciente para poder treinar de novo? Porque o osso, o problema, por exemplo, o osso pode estar resolvido. Aí você tem que esperar, né? Passar, você vai vendo, ele começa na área que foi a cirurgia, por exemplo, né? Dá para ver que está melhorando, vermelhão. Mas será que está pronto funcionalmente para você fazer? A termografia vai te dar mais um parâmetro numérico, além de visual, numérico, para você falar, não, pronto, agora você pode tocar o barco sozinho, pode continuar na frente. Não precisa, né, você
ficar, né, na reabilitação mais. Então a termografia é boa para isso. Você consegue avaliar quanto é o momento certo para você retomar. E isso é uma das coisas, uma das aplicações. Né? A gente tem várias, temos a aplicação da prevenção. A termografia pode te mostrar coisa como se fosse, né, um profeta. Né? Aí a gente fala, nossa, eu estou prevendo que você vai ter uma lesão daqui um pouco. Coisa de maluco, né? Como assim? Mas a termografia consegue prever o futuro e a gente pode mudar esse. Quando a gente detecta essa alteração que está acontecendo tecnicamente no nosso corpo, a gente consegue intervir para evitar o que está previsível. Porque qualquer lesão, eu não estou falando de trauma, tá? Estou falando de lesão de overtraining, né? Porque você quer alcançar a alta performance. Então você vai tentar chegar sempre no limite, mas se você passar este limite, você vai ter uma lesão. Todo mundo sabe disso. E como você determina o limite? É difícil, porque o meu limite pode ser diferente do limite do outro profissional. Mesmo dois atletas de elite, né, que estamos comparando, não é a mesma coisa. Então, você conseguir individualizar o treino, o tratamento. Né? Você conseguir personalizar. E isso é o que todo mundo quer hoje. Isso é o que todo mundo gostaria de alcançar, porque aí você dá um valor no seu trabalho muito diferente. A pessoa valoriza você como profissional porque sabe que vai ter informações do corpo dele, do caso dele. Não do vizinho. Você não dá uma receita para todo mundo. Você vai conseguir mensurar aquele caso da pessoa específica. Você vai falar para ele, olha, você pode fazer isso. Todas as unidades de alto impacto de saúde hoje, eles querem isso. O Einstein, ele está fazendo todos os procedimentos para quê? Para personalizar, porque esta aqui é a medicina, né, de precisão da pessoa específica. A medicina personalizada. Por exemplo, testes genéticos. O que é teste genético? Por que as pessoas fazem teste genético? Porque os seus genes são totalmente diferentes dos outros. Porque aí eu consigo, né, direcionar um tratamento para você. Ah, mas eu tomo whey protein, tomo não sei o quê, mas é a sua absorção. A sua absorção é individual, não é a mesma coisa de todos os atletas. Por quê? Porque é genética. Aí, se você fazer um teste genético, você vai saber que para seu músculo crescer, você precisa de uma combinação destes elementos que você absorve melhor. Aí, você está com uma tecnologia diferente. Mas voltando à termografia, mesma coisa. Você consegue ver o que está acontecendo, o que vai acontecer no caso da prevenção da lesão, porque você aumenta a temperatura e este aumenta o primeiro sinal. A gente sabe, né, quais são os sinais cardinais, né? A temperatura é uma delas, você não investiga muito. Né? Ah, está mais quente porque estou sentindo na mão, né? Ah, tá com febre, né? Estou colocando aqui a mão, está com febre. A nossa mão é um péssimo termômetro. Você sabia que temos uma falha de 2 graus? Fisioterapeutas, massagistas, pessoas que trabalham com a mão, têm uma sensibilidade técnica um pouco melhor. Mas mesmo assim, este aqui não é um bom termômetro. Então, quando estamos falando para pequenas alterações técnicas, quando você começa a ter um risco de lesão, estamos falando para coisas de 0,3 graus Celsius. Este é o limite da normalidade. Passou 0,4, meio grau, já começa o risco. E a mão não vai detectar isso. Então, é assim que funciona. Certo? Mas, espero que esta aula, este vídeo aqui, abriu seus olhos, né, para o potencial da termografia esportiva como uma ferramenta que pode mudar o jogo, né,
a sua carreira. Se você então gostou do conteúdo, não se esqueça de dar um like, né, gente? Compartilhe este vídeo com outros colegas que estão na mesma, que precisam dessa transformação. E claro, inscreva no canal, né? Que a gente precisa, né? Saber do público. Aproveita também para ativar esse sininho, tá? Que é grátis, ajuda muita gente a continuar trazendo conteúdo de valor para você. Deixe seu comentário também abaixo com suas dúvidas e o que você achou mais interessante nesta aula. A gente adora, a gente quer saber, né, o que você está pensando, o que você está achando, até para melhorar e pode falar umas sugestões. Tá? Olha, pessoal, eu preciso saber essa coisa, eu fiquei com essa dúvida, né? Eu não sei, muitas vezes, eu estou 20 anos trabalhando com esse negócio, de repente, que é muito simples. Para mim, para você é uma coisa complexa. Então, deixa seu comentário, porque desta forma consigo, né, direcionar melhor o próximo vídeo, tirar sua dúvida. Ou até vou escrever para você lá embaixo. Ó, nesta coisa aqui, se é algo simples, eu posso complicar, posso explicar, posso, né, deixar mais claro. Tá certo? Então, quero agradecer por ter ficado até aqui e te espero na próxima.